Olá, pessoinhas desse documentário maravilhoso falando sobre mulheres incríveis e um sonho que se tornou realidade. Ui. Encontro feminino, sensibilidade, romper barreiras sociais. Começou a fazer um barulho. Eu falei várias coisas quando tu foi pegar o tripé. Falou sozinha, né? Foi. Tava Olá, gravando. pessoas do meu canal. Estamos aqui para falar sobre encontro feminino, A gente tá fazendo uma entrevista sobre sempre. sobre mulheres incríveis. Primeiro é FAO, sabe? Primeiro é FAO, foi num dos lugares que eu mais amo nessa fortaleza, que foi especificamente no Parque do Cocó, que é o meu segundo lugar favorito, depois do Mirante, que é lá no meu bairro. O primeiro é FAO, assim, tinha poucas garotas, mas algumas garotas que queriam muito estar nesse espaço. E isso me faz lembrar também do meu próprio início mesmo de pensamento sobre tentar fazer parte de um evento que seja para arte, sabe, de mulheres e tal. É muito louco pensar sobre isso, porque eu nunca imaginei, na verdade, né, que chegaria a isso tudo, assim, essa imensidão toda de coisas que se tornou o que é hoje. E é muito louco também eu não imaginar isso, né? Porque vem muito da minha criação também. Às vezes eu fui influenciada bastante a não ter tantas esperanças assim. E quando eu tive a oportunidade de organizar o primeiro EFAO e de me ver indo no Parque do Cocó falar com a administração para ver se dava certo a gente fazer e se não ia ter problema nenhum de estar naquele espaço e indo atrás das garotas e divulgando isso, sabe? Foi assim, mano, eu preciso expandir isso, eu preciso fazer uma coisa maior do que é só isso, sabe? E aí a gente foi fazendo os eventos e foi agregando mais mulheres e foi conhecendo mais artistas e foi se fortalecendo mais ainda para conhecer outras mulheres artistas que também tinham esse sonho de participar, sabe, de mostrar seus trabalhos, mas não tinham o espaço, ou o espaço que elas tinham, elas não se sentiam bem ou acolhidas, ou às vezes tinham pessoas que sempre colocavam, né, pensamentos e energias negativas no trabalho dessas mulheres. E aí, hoje em dia, a gente, depois de ter passado por toda essa gama, né, de eventos e de ter esse contato até com mulheres de fora, e hoje em dia a gente tem um centro enorme com várias coisas, com várias salas, com vários tipos de conteúdos diferentes, inclusão para pessoas que têm deficiência, homens e mulheres participando do mesmo espaço e tendo aulas com mulheres, e a gente sempre tentando incluir
esse espaço, né? Incluir pessoas nesse espaço e incluir áreas diferentes, mulheres de gêneros diferentes, sabe? É incrível, assim. Parece, parece até uma loucura. Nunca imaginei que ia chegar a isso tudo, mas que bom que chegou a isso tudo. Que bom que eu consegui conversar com essas mulheres. Que bom que a gente conseguiu sentar e ter a noção, né? Tipo, ai, isso daqui tá faltando em Fortaleza. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa pegar, anotar e fazer um projeto. E a gente precisa que isso tenha aqui até para a gente mudar a história desse lugar, né? A história dessas mulheres que não foram contadas no passado. Porque muitas das mulheres que tem nas áreas das danças urbanas foram e são invisibilizadas. E a gente precisa que essas mulheres apareçam, a gente precisa que essas mulheres se fortaleçam para fazer coisas para outras pessoas, sabe? E me dá um orgulho enorme fazer parte disso, sabe? Me dá um orgulho gigantesco ver quantas pessoas passaram por aqui e quantas pessoas ainda vão passar, né? Porque a gente pretende fazer isso daí eternamente. A gente pretende seguir com esse projeto e com esse espaço até as nossas últimas forças, até a nossa morte, nem que a gente tenha que passar para outras pessoas fazerem também, outras mulheres no caso, ou não sei. Depende da nossa demanda, da nossa sociedade, como é que as coisas vão funcionar. Mas para agora a gente sente sim essa necessidade do evento ser feminino, né? Desse lugar da mulher e desse lugar de acolhimento, de estudo, de pesquisa, de fortalecimento e de inclusão na sociedade. Meu nome é Raiane Paiva e atualmente eu faço faculdade de dança, licenciatura na UFC. Eu moro aqui na Grande Portugal, é um dos bairros do Grande Bom Jardim. Fica perto de centros de cultura e arte, né, que tem dança e várias coisas. Eu já dancei no Centro Cultural do Bom Jardim. Tem gente também que dançou lá e hoje está ensinando lá. Então, além de abrir essa oportunidade para a gente dançar lá e conhecer novas coisas também, pode abrir nova possibilidade de você voltar como professor, né? Bacana. Legal. Importante. Acho que tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. O Bom Jardim é conhecido, né? Tem sua leve fama. Costumo fazer piadas porque moro aqui, mas é conhecido por sua violência, né? Sabemos e conhecemos. E eu acho que esses centros são muito importantes para tirar essa galera desse meio errado, sabe? E aí, a minha mãe sempre me instruiu muito em relação a isso. Então, eu fui direto para esse meio das artes, de começar a dançar lá. E eu acho que é muito importante existir esse tipo de centro no canto que você mora, sabe? Perto de praças, perto de tudo mais. Porque o bairro aqui, ele é enorme, mas parece que ainda falta coisa, sabe? E a gente já foi tão estereotipado em relação a isso, de violência, de que não tem instrução, de que não tem isso, aquilo, outro, porque tem uma galera aí do Bom Jardim que tá dando nome internacionalmente e ninguém reconhece. Então, sabe, tem que sair mais daqui do bairro, não se envergonhar do bairro onde mora, mas ter uma noção do que ele causa, sabe? Na gente mesmo, assim, porque eu moro aqui há um monte de tempo, não sei, mais de 18 anos por aí. Eu cresci aqui e tudo aqui é muito longe também, e tudo eu tenho que me deslocar para ir para outro canto para poder fazer, deslocar para ir para outro, muito, muito longe o tempo todo. Eu moro aqui no bairro Ellery, próximo a Sargento Hermínio, e eu estudo fotografia desde 2013.
Eu comecei a editar no Photoshop, a aprender e tal, tudo sozinha desde sempre. Então, sempre foi assim um desafio, né? Eu comecei mexendo no Photoshop mesmo e aí eu nunca tinha pegado de fato assim numa câmera profissional. Foi aí que eu comecei a me interessar. Eu era fotógrafa e não tinha uma câmera, como a maioria das pessoas que começam na fotografia, né? E aí no começo do ano passado, a gente comprou nossa primeira câmera. A gente que eu falo, no caso, sou eu e a minha sócia, né? A gente trabalha na Uncorre. E pra comprar essa câmera foi muita relação. Foi muito trampo, foi muito bico, foi muito suor. E a gente trabalhou com tudo que vinha pra poder juntar dinheiro e poder investir nisso, né? Que era o nosso sonho desde sempre. Eu acho importante continuar porque me faz feliz. Basicamente, assim, eu acho que você tem que fazer o que te faz feliz. Você tem que seguir aquilo que você acredita e você tem que fazer aquilo dali como se fosse a última coisa que você fosse fazer no mundo, todos os dias. Às vezes você nasce com um dom para algumas coisas e às vezes você não nasce tão bom assim. Eu acredito nisso. Mas se você faz algo todos os dias, inevitavelmente você vai ficar bom naquilo. Inevitavelmente, porque você faz todos os dias, você insiste naquilo que você quer aprender ou fazer. Então, de alguma forma, eu faço isso realmente porque me faz bem. Porque me dá um retorno não só financeiro, me dá um retorno pessoal e é isso que eu quero seguir. Dificuldade sempre tem, né? Sempre que todos os caminhos que a gente percorre são muito repletos de dificuldades. E eu acho que as pessoas que são bem-sucedidas, na realidade, elas só são bem-sucedidas porque elas enfrentaram todas as dificuldades que elas tiveram nos seus caminhos. Claro, tem gente que nasce com muito mais oportunidade do que várias outras pessoas, né? Eu não sou do tipo que acredita que, se você ralar pra caramba, você vai ser milionário, que nem o fulaninho de tal. Não, eu não acredito nisso, porque realmente tem gente que nasce rico. E que não precisa fazer muita coisa pra ser rico, né? Não precisa ter muito investimento, trabalho, às vezes até dom pra isso. Mas eu sou do tipo que acredita que se a gente ralar muito, um dia a gente vai ser tão feliz que talvez ser milionário não importe. Desde que a gente tenha como viver dignamente. Eu penso muito sobre isso, assim. Eu estudei numa escola particular, que é uma escola que, por mais que ela tenha uma estrutura incrível, ela dá zero caminhos para a gente seguir arte, assim. Tipo, eu sempre fui uma criança com muita facilidade de ensino, eu sempre tive uma boa memória fotográfica, por exemplo. Então, eu tinha notas excepcionais na escola, mas eu sempre me colocava no lugar, tipo, tu vai fazer medicina, né? Tu vai fazer direito, né? Tu não vai fazer... não, cara, com 15 anos eu já trabalho, já tô ganhando meu salário, tipo, eu trabalho com dança. E a galera falava, não, que dança o quê? Tu tem que trabalhar de outra coisa, assim. E aí isso foi entrando na minha cabeça, né? Além de eu não saber que existia faculdade de dança até o terceiro ano, eu também não achava que isso era possível, assim, pela maneira como tratavam do assunto, né? Porque todos meus colegas de sala estavam ali porque queriam fazer engenharia. E aí eu não via sentido em eu querer fazer dança. A minha mãe também sempre teve muito medo. Ela falava para mim, tu vai passar fome, ou tu não vai ter uma casa grande com piscina, se liga? E aqui em casa é uma casa grande que tem piscina. E minha mãe tinha esse medo de eu não ter uma coisa assim para mim. E eu fui aos poucos entendendo que a questão da minha mãe, né, de dizer você não vai ter uma casa grande com piscina, para mim não era um problema. E eu acho que isso talvez seja real, assim, talvez eu nunca tenha uma casa grande com piscina, mas porque isso não é uma vontade para mim, assim, a minha vontade de dança é de conseguir ter grana para fazer curso, viajar e dançar, assim, e ter um kitnetzinho, assim, é o meu sonho, tá ligado? Ter um kitnetzinho só para dormir, para não fazer mais nada, para passar o dia inteiro na rua e no mundo, sabe? Enfim, martei na minha cabeça, fiz dança e passei no segundo ano. Era para eu entrar na universidade com 16 anos, assim, mas o colégio não deixou, que era para dança. O menino que passou para medicina, ele entrou, deixaram ele entrar. Eu tô até hoje batalhando no processo contra a escola, porque não me deixou passar na universidade. Porque era segundo ano, inventaram uma nova regra de que não pode mais no segundo ano, a escola não permite. E aí eu tive que gastar mais 10 mil reais do bolso dos meus pais para pagar mais um ano de terceiro ano, para poder entrar na universidade no ano seguinte. Até hoje estamos nessa luta, assim, é ridículo. Mas enfim,
quero arrumar outra coisa pra fazer. De novo, voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Não quero, não. Quero fazer outras coisas agora. Muito tarde na minha vida, muito tarde. Foi de 10 anos pra cá, então eu já tinha 30 anos quando eu comecei a desenhar. Eu nunca fui incentivada quando eu era criança a desenhar. Aliás, falavam pra mim que, né, besteira, não vá atrás disso aí não, que isso aí não cai no vestibular, isso aí não dá dinheiro, isso aí... Enfim. Eu ia ser dentista, né? Teoricamente, igual minha mãe. E aí eu fui fazer vestibular e tal. Só que quando eu fui fazer a matrícula lá a inscrição do vestibular, eu tava na fila pra fazer o pagamento e tal, e eu vi um pessoal desenhando, sentado desenhando na biblioteca. Aí, gente, que coisa legal. Vou fazer odontologia não, vou botar esse aqui. Arquitetura. Aí, pronto, aí eu fiz 9 vestibulares para odontologia e um para arquitetura, e eu só passei no de arquitetura. Mas mesmo assim, na faculdade começou muito essa história de, né, mercado de trabalho, obra, não sei o que, parará, aí eu fui seguindo o fluxo, né? E aí, quando eu fui trabalhar no escritório, que era todo mundo numa mesa só, e ele comprou uma caixa de canetinha. Eu ficava louca com aquelas canetinhas, porque era muito colorido, era muito lindo, e eu disse, eu queria fazer alguma coisa com essas canetinhas. E aí eu comecei a rabiscar, pra usar as canetas, porque era muito legal. E pronto, desde isso eu comecei a me interessar por desenhar, comecei a me divertir muito. Porque eu demorei tanto a descobrir que eu tinha interesse, eu acho que eu não me permitia, assim, não era uma coisa, sei lá, todo mundo falava, né, de ganhar dinheiro, de trabalhar e tal, eu nunca, não me permitia pensar nesse tipo de coisa, assim, que não era trabalho, digamos assim, que não era estudo, que não era sério. Eu sempre tava nos projetos na parte de desenvolvimento, assim, de executivo, não criava nada, não, realmente eu não me permitia nada. Eu já fui muito pra periferia alguns anos atrás, sempre que tinha programa nos CUCAS, eu ia atrás tanto não só para aprender, não só para consumir, mas também para aprender sobre a realidade do outro, sabe? Porque às vezes a gente acha que só tem cultura como é que eu posso falar? Nas aldeotas da vida, na Praia de Iracema, mas não é. Também tem muita cultura e bastante nas periferias, né? E infelizmente às vezes esse acesso tanto para a periferia quanto para esses centros dificulta um pouco, né? Esses acessos. Às vezes a gente não vai por conta que a realidade é diferente da nossa e também porque a gente às vezes acha que não é bem-vindo. E foi muito pelo contrário. Quando eu realmente ia para Messejana, para Bom Jardim, eu me via muito bem acompanhada e bem-vinda. Me sentia bem-vinda por essas pessoas, sabe? Porque era uma troca. Eu trocava o que eu sabia e as outras pessoas também me davam informações que eu também não sabia, sabe? E isso foi muito importante para construir a minha realidade, porque eu pude ver a realidade de diversas formas, sabe? E é muito importante a gente saber disso, porque a gente vive num país muito desigual, né?
uma desigualdade gigante e às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Essas pessoas não tendo essas informações acham que, tipo, só existem elas na vida, né? E não é bem dessa forma. A gente tem que olhar muito pro outro e se colocar realmente, tipo, abrir nossos olhos, não ficar com a nossa mentinha fechada, né? A publicidade, a comunicação em si, né, que é publicidade e jornalismo, ela é altamente potente para dizer aquilo que você quer dizer, se liga? E aí, eu vejo o curso como uma grande oportunidade, o meu curso, de falar realmente o que eu acredito, se liga? Eu tô aqui, tô fazendo corre aqui com as manos, porque eu acredito que as mulheres precisam ser mais valorizadas, realmente, na arte, em tudo que é canto, entendeu? E aí, eu faço trabalho de cadeira relacionado à arte urbana, para poder a galera ver quem está fazendo arte urbana aqui no Ceará. Quem são esses artistas aqui em Fortaleza, se liga? E é isso, sabe? Fiz trabalho sobre relacionamento abusivo porque me enfurece, me estimula, porque isso é algo que eu quero dizer, se liga? Se a gente fica calado, a gente não muda nada. Se a gente fica parado, a gente não muda nada. E a gente tem que aproveitar o que a gente faz, os nossos talentos, para dizer e fazer alguma coisa para mudança. E a fotografia, ela mostra muita coisa. Sabe, às vezes você enche os olhos. E o audiovisual por inteiro. Você assiste um vídeo e aquilo causa emoções. Se liga, é muito poderoso. Como aquele recorte pode te influenciar, entendeu? Sabe, te atingir, te afetar. Isso me atrai muito, no caso. E o encontro, a gente se conheceu enquanto encontro, porque foi isso, foi um projeto que o Rickson, né, esse cara, ele chegou pra gente e falou, olha, eu queria fazer uma coreografia, eu já tinha gravado com ele uma coreografia para um projeto que ele tinha chamado Cypher on Dance, que era parecido com as cyphers de rap, os projetos que juntam vários rappers e eles cantam a mesma música junto e tal. Ele falou assim, olha, eu quero que tu, a Jéssica e a Mick, quero que vocês coreografem essa música, tá? Esse minuto e tal, vocês dividem como vocês quiserem. E aí eu queria que vocês convidassem só mulheres para dançar com vocês, uma música que fala sobre esse tema de ser mulher, de empoderamento feminino, coloca o lugar da mulher, a fala da Flora Matos, ela é muito potente. E ele disse, eu queria que vocês também convidassem mulheres para estar lá no dia da gravação, para ter gente, assim, várias manas aparecendo na gravação, como se fosse um encontro assim, de mulheres, se liga uma cypher só de mulher, ele falou assim, como se fosse um encontro de mulheres. E eu falei, mano, como assim, se fosse um encontro de mulheres? Se liga, eu vou chamar mulheres pro encontro para não ser um encontro, vamos fazer isso virar um encontro. Vai ser um encontro, foda-se, vai ser um encontro. E aí ele falou, pode ser um encontro, né? Tipo, eu falei como se fosse, porque eu achei que ia dar trabalho. Enfim, ele não pensou nisso. Eu falei, vamos ser um encontro. A Mick falou, vamos fazer seu encontro. A Jéssica falou, vamos fazer seu encontro. A Erika falou, vamos fazer seu encontro. Mayday fears sleeping bad. Hoje à noite na estrada, 12 horas até chegar de Fortal a Olinda, até onde de amiga guiar. Coração não descansa, a cabeça não quer parar, onde o sonho não cansa. Tem as minhas áreas, minha vida, minhas dores, meus planos, cobrança internas, externas, eternas. Joguei os meus medos, aportando tudo de pernas pro mundo e os olhos pra si. Passei uns veneno, nem tudo é tão lindo. Quem disse que seria assim? Mas sem lamúrias, almejo farturas pros guetos, pros meus e pra mim. Na, 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 eu falei com o Leonel, ele falou que tava pensando numa ideia de colocar umas cortinas, porque aí podia abrir pra quem quisesse aberto e fechava quem não quisesse aberto. A sala com espelho seria tudo. Nós se formamos e não tem esses espelhos. Mas é isso, assim, tipo, eu espero que vocês tenham gostado, certo? A gente vai continuar assim nesse naipe, a próxima aula vai ser lá na outra sala mesmo, tá? Então vai ser um pouco menos quente, certo? E a gente vai brincar mais com isso. É muita coisa.
Mas eu acho que o que mais bate, assim, é apoio. Apoio dos professores do curso de dança, sabe? E principalmente de espaço. Espaço para que os alunos coloquem mais as suas pesquisas, os seus trabalhos, e que isso seja valorizado, sabe? Porque eu tenho várias problemáticas quando eu vou dar uma aula do projeto. Exemplo, toda vida que eu vou dar aula do projeto, que é no horário do almoço, terça e quinta, é uma baixaria para mim conseguir aquela sala. Não sei nem se tu lembra quando tu foi, que foi toda uma demora, toda uma coisa. E sempre dava isso, sabe? Sempre no começo do ano eu precisava esperar meses para poder conseguir a sala, porque eles tinham que primeiro colocar a grade de aula dos professores, aí depois tinha que esperar um tempo, porque tinha um período de que o professor isso e aquilo, e aí depois, por último, que era a etapa projetos de extensão, podem agora colocar os seus horários. Aí a gente colocava, depois de meses esperando, as aulas começavam muito depois do que as aulas, né, dos cursos começavam normalmente. E aí começava ainda a dar esses buchos de, não vai poder pegar a sala agora. Tem professor que tá lá na sala ainda, ele vai sair mais tarde. De eu ter que me tacar pra frente da sala e de ficar olhando assim o professor, tipo, sabe? E eram professores da dança, professores do meu curso, professores que eu já conhecia há tanto tempo. Então eu tenho muitos problemas com o projeto. E eu acho que isso se reflete muito na falta de apoio que a gente tem, sabe? De o professor entender, vai começar um projeto, esse projeto só tem 1 hora, então se eu atraso aqui, eu atraso tudo praticamente do projeto, sabe? Porque quando dava 1h da tarde, eu já tinha que estar saindo da sala e deixando a chave lá, porque senão ia ter professor me ligando, achando ruim porque eu ainda estava na sala. Então, eu acho que esse apoio é uma coisa que me faz muita falta lá, que eu não sei se isso vai mudar um dia, sabe? Porque já faz tanto tempo que eu tô nisso, já vai fazer 3 anos do projeto e é 3 anos que a gente fica nessa luta com as coisas de sala. E também, outra coisa que me faz falta é os espaços mesmo. Sala de dança, sabe? Sala com espelho, mais salas, pra gente não ficar disputando quem é que vai pegar uma sala. Salas que tem uma acústica melhor, porque eu tenho que dar aula ouvindo funk que a galera tá ouvindo lá fora, numa caixa bem autona, sabe? E não é que eu acho ruim não querer que eles dancem o funk deles ali, mas, tipo, a sala que eu tô, ela não dá nenhum suporte pra que eu consiga me isolar de lá de fora, né? E aí eu fico tentando dar aula aqui, ouvindo o funk lá fora. E a galera tá se divertindo lá, e eu tô querendo me divertir aqui também. E aí a gente começa a ver que também é um problema tanto de estrutura, né, do espaço, quanto também, às vezes, das relações que rolam lá, né? Eu acho que tem muito essa problemática, e eu já até conversei várias vezes com essa galera, ver se podia abaixar um pouco mais o som. E eu acho que o Wicca, ele tem muito isso, assim, todo mundo quer fazer o seu e ninguém tá olhando pro lado, assim, pra saber como é que também consegue ajudar com que o outro faça o dele, né? Isso se dá porque a gente não tem espaço, a gente vê galera da música tocando lá fora porque eles não têm uma sala pra eles tocar, né? E aí eles acabam, sem querer, eles não querem isso, atrapalhando uma pessoa que tá querendo ler um livro e estudar. Então, tipo, né, eu acho que tudo isso vai na estrutura do espaço. Ao mesmo tempo, a gente tem aí pessoas trabalhando suas coleções de arte que custam milhões e milhões e milhões. É muito antagônico, assim. Aquilo que a gente estava falando do produto de consumo. Por que não se vê o processo como se vê o de uma engenharia? Porque a engenharia também produz um produto final, né? Seja um viaduto, seja uma estrada, seja uma ferrovia, sei lá. Mas por que ninguém consegue enxergar o clipe, a peça, a orquestra, a tela, que custa milhões? Por que você não consegue enxergar o artista nesse meio? O que falta aí nesse processo, né?
pensamento. E eu não acho que seja só aqui muito mais, mas assim, ilusão de quem diz, porque na Europa não sei o que, tipo, isso é muita ilusão. Pode ser que seja um pouco melhor, mas artista é artista. E é isso que eu acho que entra também a questão de um centro, sabe? Porque é o que pode trazer mais... pode deixar isso mais sólido, mais forte. Pode trazer esse know-how a mais pro que é ser artista, pra arte, entendeu? Concentrar mais as atividades, você ter uma orientação maior por trás, eu acredito que seja importante para esse passo à frente. Para a gente ter isso mais desmistificado, que artista e arte é uma coisa assim, que tá na galáxia, sei lá. Não sei o que as pessoas pensam sobre isso. Ultrapassei os meus limites sozinha numa cidade onde nunca fui. O avião avisa, vou e decolava junto com meu sonho. Ainda assim eu fui. Sem certeza ou grana, só a cara, o coração e a voz. Mesmo assim eu fui. Sem volta, sem olhar pra trás. Simplesmente fui. Eis-me aqui, tô aqui, pode vir que eu passei no teste. Já passei por uns bocados, mas sou quente, intensa como a seca do meu Nordeste. Em 2012 mais ou menos. E aí eu vi aquilo e eu achei assim incrível. Nossa, como essas manas conseguem pegar todos os beats da música com a bunda. E nossa, como é incrível isso. Como é massa, eu fiquei imaginando assim, sabe, na época eu tava namorando meu primeiro namorado, um cara que se dizia anarquista, né? Dizia ele que era anarquista. E aí eu pensei, né? Eu tô no primeiro namorado e tal, ainda tinha uns pensamentos meio assim, machista, tinha uns pensamentos meio assim, torto. E eu, vou aprender nessa punk, vou mostrar pro meu namorado, vou arrasar, vou mostrar pra ele como eu sou maravilhosa e gostosa, ele vai me amar e tal, não sei o quê. Aí eu assistindo os vídeos no YouTube, porque eu nunca tive acesso à internet nem a computador. Mas com esse namorado, ele teve esse acesso, né? E aí, como eu namorava com ele, eu acabei tendo esse acesso também por conviver com ele. E aí eu ia pra casa dele nos finais de semana e acabava que eu tinha, né, acesso à internet da casa dele e ao computador também. E aí eu comecei a aprender a treinar esses movimentos via internet. E aí a gata foi lá, né, super na autoestima pra mostrar pro boy o corpo que ela achava que ia arrasar, que não sei o quê. Aí eu mostrei pra ele olhou assim com a cara bem de cu mesmo, assim, uma cara assim bem de merda. Aí lançou várias coisas assim pra mim. Ai, por que tu tá dançando isso? Não sei o quê, porque essa dança é uma dança vulgar. Tá parecendo puta, que não sei o quê. Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Como é que pode, né, macho? O cara tem essa oportunidade e ainda vem me criticar. Mas eu vou continuar. Aí continuei treinando. Resolvi continuar treinando. Peguei e dei um foda-se pra ele também. Não quer ver minha dança? Então pronto, foda-se. Você não vai ver. Mas eu também vou treinar e vou aprender. E aí, comecei a estudar sobre, comecei a treinar uns passos.
E tudo o que tinha de coisa relacionada à twerk na época era sexualizado. Era uma dança pro outro, era uma dança que você fazia pro homem, especificamente. Era uma dança muito foda, assim, em relação a essa objetificação, né, do corpo da mulher. E eu já era uma mulher bastante objetificada e eu não queria que o meu trabalho fosse para esse lugar porque eu não gostava de ser assediada. Eu já era assediada desde os 9 anos de idade. E eu não queria ter a dor de cabeça, aquela raiva de andar no meio da rua e ser assediada mais ainda. E aí eu fazia o quê? Eu treinava, mas aí eu treinava pra mim e treinava em casa. Nunca colocava isso ao público e mostrava às pessoas o que era que eu estava fazendo e tudo mais. Eu sabia que existia feminismo, mas eu não era tão feminista assim. Tem alguns preconceitos, né, ainda encarnados nesse coração. Decidi que ia começar a levar a minha dança pro Dragão do Mar. E comecei a dançar nas cyphers de b-boys, twerk, e aí era uma coisona na época, porque as meninas gostavam de andar com roupa de homem, tudo com a roupa zona frouxa e tal, masculinas, hip hoppers. E eu lá com um shortinho curto e dançando, arrebolando a raba nas músicas que ia vir e tal. E aí eu tive todas essas questões de validade feminina, porque as meninas, ao mesmo tempo que achava legal, ficava enciumada, porque os namorados ficavam prestando atenção em mim, ficavam me assediando também, sabe? E aí acabou que eu decidi continuar a pesquisa sobre o twerk e ressignificando esse meu lugar, esse meu espaço que eu queria sempre participar e que muito tempo depois eu descobri que eu queria mesmo me ensinar, pesquisar sobre isso, dançar uma dança que me fortaleça como caráter, como pessoa, fazer com que a dança twerk não seja só especificamente pro sexual, mas também pro íntimo, sabe? Todas as mulheres que eu conheço e que pesquisam sobre essa dança desde o início, que é da origem, né, das danças, dos rituais africanos, elas especificam que esses rituais são para fortalecimento do nosso íntimo e pessoal, sabe? Não é necessariamente uma dança para o outro. É uma dança que você glorifica o seu corpo. É uma dança que você glorifica a sua fertilidade. É uma dança que tem um poder ritualístico extremamente gigante e que não é só de uma cultura, não é uma cultura inteira. São várias culturas africanas que acabou se tornando uma palavra guarda-chuva que se chama twerk. E hoje em dia, infelizmente, existem poucas mulheres negras dando aula de twerk, que é uma coisa muito problemática, que já vai para o lance e o lugar da apropriação cultural. E a gente não pode esquecer desse início, né, desse ritual lá de trás, antes mesmo de ser chamado de twerk aquilo. E é igual o funk, sabe? Parece que toda cultura que vem da periferia e que vem de corpos negros se torna algo sexual, se torna algo ou sexual ou criminoso. Quando é para a mulher, é algo sexual. Quando é o hip hop, quando é o homem, é algo criminoso. E aí, é isso que eu tento quebrar, sabe? É esse lugar que eu tento quebrar, esse lugar que eu tento ressignificar e que a gente está aí mostrando que não é só isso que existe. Totalmente. Tipo, mulheres que não exalam feminilidade, de certo ponto, são extremamente julgadas. Mulheres que exalam feminilidade são extremamente julgadas da mesma forma, só que para lados opostos. É muito bizarro, porque você, sei lá, dançar um twerk, você sai de short ou de top, que seja, você é altamente sexualizada.
E aí você sai, sei lá, com roupa mais largada, um boné, não sei o quê, você é tratada como se você fosse um cara, sei lá. É muito bizarro porque, assim, às vezes a pessoa tira onda com você, te chamando, sei lá, de cara, sei lá, do que seja homem, não sei o quê. Mas uma pessoa que de fato se reconhece como homem, eles não respeitam a identidade de gênero dessa pessoa. Eu nunca vou entender. Tipo assim, nunca vou entender. Porque, de fato, é sempre de forma pejorativa, né? O tratamento que uma mulher recebe. Independente dela ser muito feminina ou não ser, dela ser lésbica ou não ser, é sempre de forma muito pejorativa que a sociedade olha para as mulheres. Isso é muito ruim, assim. Tipo, a gente fica cansada, de fato. Tem coisas que às vezes a gente até simplesmente deixa pra lá hoje em dia. De tanto que acontece. Você só, dá de ombros e, sabe, esquece. Mas assim, eu penso nas mulheres que estão crescendo hoje, né? Como que elas vão lidar com isso no futuro. Porque, assim, às vezes eu acredito que a sociedade está mudando lentamente de forma melhor, né? Assim, tipo, tá mudando pro bem. Mas tem certas ocasiões que eu acho que a sociedade sempre vai permanecer no erro. Então, é uma coisa muito trabalhosa, por assim dizer. Conseguir educar, principalmente os homens, né? A respeitarem as mulheres. É complicado. Eles não querem ver banda, eles não querem ver bebida, eles não querem ver nada. Eles querem ver mulheres bonitas dançando. Sempre. É sempre isso. Então, independente de quem vai fazer, eles deixam isso muito claro. Você filma isso daqui, um pouquinho disso daqui, e filma muita gata dançando. Pode meter o pau e filmar a gata dançando. A gente já ouviu isso uma porrada de vezes. Tipo assim, incontáveis vezes a gente já ouviu isso. E de uma vez que a gente se encontrou pra poder filmar, né? E a gente chegou no local e a pessoa tava no local e aí a pessoa simplesmente não, assim, reconheceu a gente de não chegar lá pra falar alguma coisa, mesmo a gente estando com equipamento e tudo mais. E a gente tava lá, assim, esperando a pessoa vir ao nosso encontro, mas a pessoa não vinha, sabe? Tipo assim, ela tava olhando pra gente, a gente tava olhando pra ela, tipo, fazendo assim e tal, não sei o quê, e a pessoa não vinha. Porque, na minha cabeça, obviamente, ela não imaginava que seriam nós duas, né, que estaríamos lá pra fazer esse trabalho. Isso é muito estranho de se pensar, porque a gente ficou sem entender. E aí, quando a pessoa, finalmente a gente chegou perto da pessoa e tudo mais, a pessoa virou e disse assim: nossa, vocês que filmam, vocês que são da Corre, não sei o quê. É que eu achei que eram meninos que faziam, não sei o quê. Porque o nome é mais assim, né, e tal, blá blá blá. A gente ficou assim... Sério, não teve explicação pra isso. Sinceramente, não teve nenhuma outra explicação. E fora que todos os homens são muito mais reconhecidos do que as mulheres. Independente se elas executam um papel melhor do que eles, homens sempre são mais reconhecidos de alguma forma. Isso é muito ruim e, de certa forma, desestimula várias e várias mulheres. Até porque o audiovisual, assim como os outros ramos, é muito difícil você ter mulheres no topo, assim, das suas profissões. Se você for ver, tem milhares de caras que são extremamente conhecidos e você sabe o nome, assim, de uma mulher e olha lá. Com certeza não, pô. É aquela questão, tipo... Quantas mulheres você conhece que fazem vídeo? Quantas mulheres você conhece que, sei lá, fazem marcenaria? Quantas mulheres você conhece que faz... que dá, sei lá, aula de hip hop? Sabe? São poucas. Você consegue dizer no máximo 5. Mas por que tu consegue dizer no máximo 5? Se era pra ser tudo igual. Não tem. Simplesmente não. E se tem, onde estão elas? Sabe? Porque com certeza tem uma menina lá no interior, ou sei lá em Canindé, que ela tá sonhando em ser jogadora de futebol, mas lá talvez, sei lá, seja mais difícil o acesso. Então, se a gente tem um espaço em que a gente fale sobre ei, existem outras meninas e a gente faz, então vem pra cá, vem fazer com a gente. É do caralho.
Porque as meninas vão ter o suporte, sabe? A gente precisa ter um alicerce firme para que a gente consiga fazer as coisas. Eu sinto muito isso. Muito, muito, muito mesmo. De que eu não sou a Érica, eu sou a namorada do Rick. Tanto que muitos, para falar alguma coisa comigo, falam primeiro com ele. E eu sinto demais que foi quando eu estava fotografando eventos, tinha uns eventos de uns caras e tal, eles estavam querendo fazer eventos e tudo mais, e aí eles queriam que eu fotografasse. Só que eles foram falar com ele. Dá pra fazer umas fotos, pra tirar umas fotos, não sei o quê. E por que não comigo, sabe? Por que não vieram falar comigo pra eu fazer o trabalho? Ok, tudo bem. Se fosse uma vez. Mas se repetiu muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Pra tirar fotos, eles falavam com o Rick, pra poder me falar comigo. E o Rick, ele me apoia muito. Ele entende tudo que eu penso, tudo que eu falo e acho sobre, tudo que eu vivo. E ele mesmo diz pra galera que não é com ele que resolve, mas sempre vão primeiro pra ele. Tipo, o lance da minha área de comunicação, a gente vê muitas mulheres na mídia de uma visão claramente masculina. Claramente. Em comerciais, em propagandas, em campanhas. E aí a gente vai olhar para os profissionais e a gente vê que não há muitas mulheres trabalhando no mercado. Ou seja, a comunicação toda ela é feita por homens. Tanto que o Conselho de Regulamentação de Propaganda aqui no Brasil, que é o CONAR, ele é todo composto por homens héteros brancos. E eles decidem o que continua no ar ou não continua por violar alguém. Tanto que já teve muitas propagandas claramente machistas que foram ao ar, que estão no ar, que ainda vão ao ar. E eu lembro que a gente foi também num lance em algumas agências para visitar e tudo mais, que só tem caras. As mulheres normalmente são do atendimento, são da mídia, principalmente no atendimento. Criação e desenvolvimento de propaganda de campanhas, todas são feitas por homens. E eu lembro que a gente foi para um auditório, que o dono da agência foi lá conversar com a gente, e ele perguntou se alguém se interessaria por criação. E uma menina da nossa turma levantou a mão. E ele disse que era muito bom ter uma mulher na criação. Porque os caras da criação são os marmanjos. Eles vivem falando palavrão, não se comportam, não sei o quê. É para isso que a gente serve na criação? Querendo ou não, é uma visão muito mais sexualizada quando a gente está mexendo em partes do corpo da gente e trazendo imagens, né, que os homens ou né, a sociedade já tem, assim, de como coisas sexualizadas, como coisa do lugar do erótico. Então, mexer a bunda, mano, tipo, quem é que mexe a bunda, sabe? E aí eu acho que é uma coisa extremamente sexualizada. E trabalhar com isso é problemático. Porque você tem que entender que é inevitável que as pessoas que não têm conhecimento, que as pessoas que sempre entenderam que certas coisas, certas partes do corpo são muito eróticas, são muito sexualizadas, elas vão entender dessa maneira, né? A gente tá colocando o corpo num lugar difícil mesmo de se quebrar. Tanto que eu falo até na minha pesquisa de TCC, de que esse corpo que ele foi construído para a dança que eu pratico, ele é um corpo que ele é construído dentro do lugar da mídia, né? Ele é construído para vender. Então,
tem toda uma imagem, tem toda uma coisa em cima daquele corpo ali que pra você conseguir quebrar, pra você conseguir chegar pros seus alunos, chegar pras pessoas e dizer, ó, eu tô dançando isso daqui, mas tem isso, tem aquilo, é muito difícil. Mulher, o corpo da mulher, o corpo de uma pessoa dançando já tem um monte de coisa em cima, já tem uma carga pesadíssima em cima. É quando a gente fala de corpo da mulher, que tem peito, que tem bunda, que tem aquilo se mexendo, tipo, já tem um monte de coisa. E aí quando a gente pega coisas que são do lugar, já que a galera já entende como coisas sexuais, e coloca numa dança e dança aquilo, tem muitas interpretações, sabe? E aí vai caber a muita coisa, assim, vai caber a tipo, mano, eu quero trabalhar com isso, eu sei que vai ter essa galera que vai pensar isso, mas eu me importo mais com a galera que tá ali comigo fazendo as minhas aulas e elas estão se desconstruindo e entendendo um monte de coisa, sabe? Acho que tem muito isso. Tanto que eu gosto muito. A galera fala, mas só pode fazer tua aula se for mulher. Eu não, gente, pode ser qualquer pessoa que goste, que se identifique, sabe? E eu já tive experiências de homens héteros, ter feito a minha aula e ter construído uma outra visão sobre certas coisas, sobre o corpo da mulher, sobre o respeito mesmo que ele deve ter, sabe? Eu acho que é isso mesmo que eu quero, sabe? É uma outra visão que você tem. Já teve um que chegou pra mim e falou assim, ai, pra mim fazer uma aula dessa é muito difícil, porque eu não sei onde é que eu fico na sala, sabe? Tipo, se eu fico lá atrás, vai parecer que eu tô vendo as meninas dançando, que eu tô querendo ver elas dançando, mas se eu fico lá na frente, vai parecer que eu tô tomando o lugar delas, e aí já chegou essas questões pra mim. E aí eu fico assim, tipo, cara, é realmente uma coisa bem, bem doida, assim, né? E é legal que você sinta esses conflitos, porque você vai vendo, né, o lugar que você tá e a imagem que você muitas vezes transmite para as pessoas. Então você vai começando a quebrar certas coisas na sua cabeça e ver que você realmente, naturalmente já se coloca, já tá nesse lugar de ter um potencial machista, né, de estar nesse potencial. Então são várias coisinhas assim que eu vou observando, né, e que eu hoje me importo muito mais em quem tá num processo comigo. E quem vem falar alguma coisa, estão fazendo isso porque querem isso. Aí eu vou lá e jogo meu livro na cara dele, assim, ó, tipo, ó, tô lendo isso aqui, tô estudando isso aqui, fala isso daqui, fala isso daqui. Se você ainda tem essa visão, meu filho, você é antiquado, você tá lá atrás, tá bom? Então, tipo, eu tenho muito isso, assim, de que eu me importo mais com quem tá ali no processo comigo. E quem vai ver vai interpretar como quiser, né? É inevitável. Mas a gente tá se colocando no lugar difícil, no lugar de inúmeras interpretações, né? Então, a gente também tem que se colocar nesse canto. Mano, então se vir alguém falar alguma coisa, eu vou ver. Eu quero conversar com essa pessoa, eu quero tentar mostrar pra ela uma possibilidade dela entender aquilo melhor. Ou eu acho que se eu for falar com ela, não vai dar em nada. Ela só vai fazer com que... só vai sugar as minhas energias. Tempos de opressão, direitos negados, artistas sobrevivem de migalhas. As ruas relembram 64 amigos e sonhos massacrados. Mas o que eles querem, de todo modo, é a tua alma de derrotado. Quanto mais calado e humilhado, mais fácil de ser manipulado. No ano do sol, os ventos sopram contra ti. Mudanças e o caos querem vê-lo sucumbir. Se não confiar em si, ninguém assim fará. Cê tem que confiar, cê rema contra a maré. Restam sua fé, não deixe te abalar, não. Cara, aqueles lamps, na verdade, são de algumas artistas que eu peguei na internet mesmo. Eu não trabalho com artes gráficas mesmo, mas eu desenvolvo alguns lamps. Esse não é meu foco, é meio que é só um pequeno hobby. O lamp eu comecei a fazer porque simplesmente eu queria que... Era uma ideia que eu tinha em um outro encontro que eu estava fazendo, que era o Streetão feminino de skate, que eu queria registrar as meninas por fotos e aí eu queria espalhar isso pela cidade. Então comecei a fotografar elas e a imprimir algumas coisas e a fazer as colagens mesmo. Aquelas que estavam lá no evento não são artes minhas, são só reproduções que eu achei legal, as informações que as meninas estavam, eu só queria que outras pessoas lessem
a arte delas. Mas eu comecei o Lambi só porque, cara, a gente não tem visibilidade, na real. A gente não tem visibilidade, é muito difícil ter apoio, então se a gente não se apoiar, não vai acontecer, tá ligado? Então, foi essa a ideia. Eu ir lá, fotografar e colocar na rua pra falar, ei, a gente existe, ei, a gente tá aqui. Então, foi basicamente assim que eu comecei com o Lambi. Tá, eu acho que vou voltar a falar sobre o negócio do corte de cabelo. É porque foi bem... O meu cabelo, ele é um negócio que eu sinto um parado assim. Tá. Nos meios que eu me incluía, antigamente, eu não me sentia muito à vontade de simplesmente soltar o meu cabelo. E eu me sentia muito... Porque sempre falavam alguma coisa, sempre tinham alguma brincadeira sobre ele. Depois de um tempo, sei lá, quando eu fui fazer meus 22 anos, eu comecei a soltar ele. E um dos motivos para eu ainda não ter... fazer outras coisas que eu gostaria de fazer com ele era simplesmente o medo de não conseguir ter trabalhos por conta de estar muito fora do padrão, ou de não ter patrocínios por não fazer o padrão. E, enfim, quando eu fui ficando mais velha, eu ainda fiquei pensando um pouco mais e acabei cortando ele. E depois que eu cortei, eu notei que as pessoas algumas outras pessoas assim, do ambiente externo, começaram a me tratar de um jeito diferente. Ou de chegar e falar, e aí, mano, mas eu não sou menino, como assim? Ou de eu chegar na pista de skate e poucos meninos assim chegarem e trocarem ideia comigo, que é o que eu tô sentindo mais. Mas é isso, né? A gente não vai deixar de estar em algum ambiente ou de fazer o que a gente faz por não se sentir, acho que, incluída. Porque eu já me senti em algumas situações que não era legal você estar ali, ou que era melhor eu não estar presente, porque, sei lá, por exemplo, de eu estar em um evento e as pessoas não quisessem que eu estivesse naquele evento só porque, sei lá, eu era uma menina ali. Eu não sei, eu tenho muitos questionamentos sobre isso. Mas se a gente não tiver ali, a parada vai acabar, se liga? Se a gente não estiver naquele meio, eu acho que se as meninas não estiverem juntas e unidas em qualquer plataforma que for, tanto na dança, quanto no teatro, quanto nos esportes, a gente vai acabar deixando de ter esse espaço que a gente batalhou e que outras meninas que vieram antes da gente batalhou pra caralho pra estar ali. E a gente simplesmente se calou. A gente simplesmente teve medo. Então, se a gente não fizer pela gente pra estar em alguns espaços, que a gente faça pelas outras meninas que vieram antes, saca? As meninas cavaram bastante pra ficar, mesmo que esteja ruim hoje, na época dela pode ter certeza que estava bem mais difícil. E mesmo assim elas estavam, sabe? Imagina como deveria ser você estar dançando hip hop há 30 anos atrás. 20 anos atrás, quando não tinha internet, ou se tinha internet, tinha um pequeníssimo acesso àquilo, que você tinha que realmente estar na roda de break lá, e não tinha YouTube para você aprender em casa.
saca? A gente precisa estar nesses espaços. A gente precisa estar lá e precisa estar batalhando pra estar ali. Exercícios pra gente trabalhar o autoconhecimento, né? Então tinha muito exercício de toque, de se olhar no espelho, tinha exercício de citar defeitos e qualidades, coisas que faziam com que elas iam percebendo mais elas mesmas, né? Então, com o decorrer do tempo, eu fui percebendo que isso estava dando resultados, né? Que elas estavam começando a meio que se libertar mais de algumas coisas que elas tinham sobre elas, né? Que não era coisas que elas mesmas colocavam, era coisas que elas recebiam do mundo, né, externo. Então elas acabavam expondo muito isso, mas não era uma coisa que era delas. E aí eu fui vendo que aos poucos parece que essa carcaça foi saindo, cada vez mais que a gente falava, que a gente conversava. Então eu sempre prezei muito que a gente conhecesse as histórias das meninas que são do projeto. Então tinha momentos que as meninas vinham e falavam, aconteceu isso comigo, eu vim hoje no ônibus e uma pessoa fez isso. E aí a gente fazia muito esses momentos, sabe? Teve muitos momentos de exercício que a aluna chorava, que a aluna lembrava de alguma coisa. Então eu busquei sempre ter muito cuidado com isso, sabe? Às vezes eu conversava e aí eu falava que, se você quer entrar nesse processo, é legal você entender que ele pode ser difícil, né? Que ele pode ser fácil, a gente espera que seja, mas ele pode ser muito difícil. Você tocar numa parte do seu corpo, você acessar algumas coisas que você, né, tenta não lembrar. Então eu sempre tive essa conversa com elas. E o feedback que eu tive, assim, eu acho que o mais importante foi hoje ver muitas delas que começaram lá atrás, em 2018, ou até que vieram depois, né? Tem aluna que entrou até esse ano e que já mostra e já fala coisas sobre o projeto. E ela teve um espaçozinho bem pequeno, assim, de experiência com o projeto, né? Quem entrou nesse ano agora. Que elas estão diferentes, sabe? Elas estão mais tranquilas, elas estão mais conscientes de que existem coisas que a galera quer colocar na gente, mas elas que vão dizer se quer ou não isso. E principalmente é lindo de ver o quanto elas estão mais se amando mais, sabe? Assim. E aí eu sempre falei que quando a gente entra na sala para fazer, né, a aula do projeto, a gente deixa lá fora tudo que for de julgamento, tudo que for de ruim, sabe, assim, para elas. E aí lá dentro a gente trazer um espaço de acolhimento, né? Umas com as outras, eu com elas comigo, principalmente para as mulheres, para essa ideia de fortalecimento das mulheres e tudo mais, né? Se a minha vida inteira, quando eu era mais nova, eu sempre estava mais rodeada de homens. Eu comecei a perceber isso, assim, eu tinha dificuldade de me relacionar com mulheres. Eu sempre achava que existia uma competitividade entre as mulheres, que rolava alguma coisa que pra mim era mais tranquilo ficar ali com meus amigos homens, né? E aí depois eu fiquei pensando, depois de um tempo, como é que eu montei um projeto que pensa, né, que tem todo esse pensamento, mas eu, na minha infância, na minha adolescência, eu sempre estava mais próximo, né, dos homens. E aí eu fui vendo que eu fazia isso porque eu tinha muitas inseguranças comigo mesma. E que estar perto de outras mulheres que tinham essas inseguranças poderia ser pior pra mim, sabe? Eu tinha essa relação meio torta, assim. E eu acho que com o tempo a gente foi começando eu acho que muitas amigas minhas já falaram sobre isso. Eu também tinha muitos amigos homens. E eu acho que com o tempo foi se construindo uma relação de mulher com mulher que é incrível, assim, que eu nem... Cara, tipo, graças a Deus que isso foi se construindo, né? Porque não dá nem pra explicar a energia que você sente quando você tá perto de mulheres fortes, mulheres que, sabe, tipo... Enfim, não dá pra explicar essa energia, eu não consigo explicar. Mas eu tô achando massa, mas de falar sobre essas coisas, sobre essas questões femininas. Isso eu gosto de conversar sobre.
E acho até que eu comecei a desenhar quando eu comecei a questionar mais essa coisa do feminino, da diferença dos comportamentos, de como a gente era tratada, inclusive no escritório. Quando eu comecei a perceber esse tipo de coisa, meu desenho também começou a vir. Eu comecei a sentir, me permitia desenhar, digamos assim. Vai ver que eu até sentia vontade antes, mas eu... deixa pra lá, tipo, não vou... Pra que fazer isso? Eu tinha, sei lá, uns 28 anos, eu comecei a perceber que as mulheres não eram tratadas iguais aos homens no escritório. E aí eu comecei a ver que não era lá no escritório, era tipo no mundo, que não era tratada igual. Até coisa assim, de questionar, que antes a gente só faz e não questiona, mas porque a gente tem tanto medo de sair sozinha, sair de noite, sair... Não que eles não tenham, assim, homens não tenham medo de certas situações, mas é porque a gente é um medo, assim, sei lá, constante, né? Parece que tem que tomar o dobro do cuidado, sei lá. Honestamente, você consegue ver uma diferença maior do passado para cá? Quando você vai ver a arte clássica, ou, sei lá, barroca, enfim. Você quase não encontra artistas mulheres, né? A gente viu que isso mudou muito com a Semana de Arte Moderna, quando a gente teve alguns personagens bem importantes, né? Mulheres, tipo a Tarsila, Anitta Malfatti, que até hoje são referências pra gente, pra arte brasileira. E eu acho que a partir delas a gente teve... Elas representaram muito as mulheres, então as mulheres artistas, eu tenho certeza que a maioria se identifica no sentido de elas chegaram lá, elas conseguiram, não necessariamente com a arte delas, mas elas conseguiram estar lá num ciclo tão masculino que ainda era naquela época. E eu acho que agora isso tem mudado, assim, dentro do acervo eu acho que é bem mais claro. Já mulheres e homens, né? Não que... Aí a gente não sabe o que é que o público talvez reverencie mais. Se são obras mais femininas, obras mais de artistas mulheres ou de artistas homens. Tá bem melhor, mas ainda tem muito. O que eu quero dizer, assim, eu não quero desmerecer tudo que a gente já conquistou se eu disser que não, ainda tá ruim, entendeu? Então a gente já conquistou muito, mas ainda tem muito o que conquistar, com certeza. Mas assim, é principalmente lembrar que isso vai partir de nós mulheres. É você ir lá e às vezes dar a cara a tapa mesmo, sabe? Você mostrar pra que veio e o que é que você quer fazer com o seu trabalho. Eu já tive muitas N experiências mais dentro, como é também onde eu trabalho mais, né? Dentro da arquitetura. Dentro de obra, dentro de, enfim, falando com, sei lá, tô eu e meu sócio aqui e aí um funcionário perguntou alguma coisa, olha, como é que eu faço aqui essa pintura? Tirou uma dúvida e eu disse, não, esse aqui, exemplificando, né, que a conversa não foi assim, não, esse aqui vai ser verde. E aí o funcionário olhar pro meu sócio e perguntar, vai ser verde, doutor? E aí você ficar... Mas eu tô dizendo que vai ser verde. Então, tipo assim, eu tô literalmente no mesmo patamar que ele, digamos, mas eu precisava da assertividade dele para continuar o trabalho dele. E isso aconteceu N milhões de vezes dentro da arquitetura. Eu já tive clientes que não se referem a mim, que a gente tá numa reunião e literalmente só olha pro meu sócio. E diz, ei, fulano, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo, você fica lá aleatória, né? Porque
é muito chato. É muito chato e tem dias que você, sei lá, tem dias que você chora mesmo, que você pensa até quando? Ou que você pensa, e será se o meu sócio não fosse um homem, será que eu tô onde eu tô? Que você se pergunta esse tipo de coisa. Porque não basta a sua qualidade de trabalho, é como se fosse isso, não basta você fazer o seu trabalho direito, você realmente precisa ser homem para chegar lá. E assim... E logo eu, né, numa situação privilegiada, tipo, situação de privilégio que eu tô, que não passo por nenhum tipo de dificuldade, e ainda me sinto assim, né? Eu digo isso pra dizer, imagina quem não tá numa situação de privilégio, que tipo de coisa deve passar. E se eu choro por isso, imagina, né? Então, pra mim é muito mais fácil dizer, não, levantar a poeira, sacode a poeira e vai pra frente, sendo que o buraco é bem mais embaixo, né? Existem. Como tu diz, é um acúmulo, né? Mas é muito curioso, porque que nem isso que eu falei da relação com a minha mãe, assim, muitas das barreiras que me foram colocadas foram impostas por mulheres. E é por isso que eu acho importante a existência do centro, para a gente desconstruir isso da cabeça das mulheres desde que elas são crianças, porque muitas vezes a gente, como eu falei, né, por medos e inseguranças de coisas que a gente já passou, a gente transmite isso para outras crianças, para outras, enfim, para outras mulheres, por conta de coisas que a gente passou e fica dentro da gente, assim, né? Então, por exemplo, comigo aconteceu uma vez, e essa vez para mim é muito marcante. Tem vários episódios, mas esse para mim é muito marcante, assim, de que eu estava ensaiando para uma competição, ia ser uma das maiores competições que eu ia participar, assim, a gente com o grupo foi convidada a participar de uma competição fora do estado, e a gente montou na coreografia e pá, tinha uma hora que separavam, assim, grupos, né, de coisas, eram várias danças juntas, tinha, sei lá, sapateado junto com hip hop, junto com jazz, e aí eu tava, obviamente, na parte do hip hop, ainda tivesse muitas mulheres, e aí a pessoa que estava à frente, né, a mulher que estava à frente desse processo coreográfico, olhou para mim e falou, gente, vamos dividir essa parte, essa daqui, vão vir fulana, 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 e aí alguém falou, tipo, e a Vicky e a Nath, que era outra menina, né, que tava lá também, falou, não, elas não, porque elas não têm corpo de menina, vocês vão fazer com os meninos ali. E, tipo, isso pra mim ficou muito marcado, assim, eu tinha 16 anos, e para mim aquele processo de estar naquela coreografia era tipo muito grandioso, assim, foi quando eu entrei nessa outra instituição, de quando eu falei, caramba, eu tô começando a trabalhar com isso. E aí de cara falou assim, não, elas não, porque elas não têm corpo de menina, e continuou fazendo coisa, ainda brincou, assim. E aí aquilo foi muito forte para mim, assim, não tem corpo de menina, tipo, eu sei que eu nunca tive, sei lá, eu nunca tive o corpo da dita gostosa, assim, eu não tenho super peitos e bundas e aquilo que é. Hoje nem cabelo longo eu tenho mais pra dizer isso, assim, tipo, eu sou super o corpo padrão de mulher, mas pra mim foi muito forte, assim, dizer não tem corpo de menina. Porque eu era menina, você não tem corpo de menina, tem corpo de quem? Sabe? Tipo, que corpo é esse que eu tenho? Que é isso? E eu falei, cara, eu preciso ir atrás disso, assim, tem uma coisa errada. Não queria ser essa menina clichê. E aí eu tinha medo de fazer qualquer coisa feminina porque eu podia entrar nesse lugar, sabe? Tipo, virei essa coisa horrível que eu não gostava, assim. Que hoje em dia eu não acho mais horrível. Hoje em dia eu respeito, amo e me vejo nesse lugar também, em muitos aspectos. Mas pra mim esse evento, assim, foi absurdo. Porque eu falei, cara, uma mulher olhando pra mim, dizendo... Porque quando os professores falavam, eu às vezes até relevava, assim. Porque já aconteceu às vezes de falarem, tipo, luta que nem homem. Ela dança super forte, chega a dança com os caras, dança mais forte que os caras. Mas uma mulher falar isso pra mim foi muito pesado. Assim. E aí eu me vi nisso. E aí, mesmo tempo, me criou algumas barreiras, de tipo, eu não posso dançar jazz, eu não posso dançar balé, eu não posso dançar nada, porque eu não tenho esse corpo. Ao mesmo tempo, me deu vontade, eu vou fazer, e eu vou dançar de um jeito que essa mulher vai olhar pra mim e falar, caralho, que corpo é esse de menina? Sabe? Tipo assim, foi isso que me deu vontade de fazer. E aí minha cabeça foi abrindo para outros espaços, assim. A Mick tá aí pra provar, por exemplo, de que não existe isso de homem, de menina, que é hip hop, com twerk, com funk,
dá 3 mortal, que faz street workout, você fala, caramba, é isso, assim. E ela fala, eu sou mulher, eu sou feminina, eu digo, é isso, ela é mulher, ela é feminina, eu também sou, sabe? O corpo feminino é cruel, gente. O corpo feminino é uma cápsula de fortaleza gigante, assim. Eu não sei o que significa um corpo feminino. Pode significar mil coisas. Algumas educações que antes elas passaram para mim quando eu era bem criança, acabou que eu também acreditei em algum momento que aquilo era verdade e vivia falando também sobre isso, sobre que mulher não deveria apanhar do cara, e se ela apanhasse porque ela estava querendo estar naquele espaço. E foi coisas assim que eu vivi mesmo, sabe? Tipo, foi necessário eu ter vivido por 3 relacionamentos abusivos e para mim também ter repensado a minha história, ter conhecido pessoas que tinham conhecimentos diferentes de mim, que me mostraram mesmo, sabe, que existem outras realidades e que esse tipo de coisa acontecer não é por conta de uma culpa que a mulher tem ou por conta de alguma coisa, alguma questão que tenha com a gente, alguma coisa física nossa, do nosso corpo, porque a gente tem mais bunda, porque a gente tem peitão, não é por conta disso que vai rolar, sabe? É muito mais um lance de falta de educação mesmo, por parte das mães, de homens e por parte dos homens mesmo procurarem essa educação. E a sociedade inteira ter essa abertura com eles, assim, tipo, você pode fazer o que você quiser. E não demandar esses respeitos, esses pontos que precisam ser demandados. E aí, quando eu percebi que muitas das coisas que aconteciam comigo e ao meu redor aconteciam não por minha culpa, mas por questão mesmo social e que isso era normalizado, aí pronto, todos os conceitos que eu tive antes, que eu tinha antes, tudo caiu assim por terra, assim que nem lama. E aí eu realmente, caralho, mano, isso não dá certo, o que eu pensava antes não é o certo, não é legal, mata muitas pessoas, mata muitas mulheres e eu preciso mudar isso em mim e mudar isso onde eu for, assim, sabe? Onde eu vou eu tento levar isso, assim, que nem tudo que a gente vê e enxerga como algo tradicional, né, de sociedade, conceitos tradicionais é o que faz bem pro outro, é uma coisa bem louca você começar a pensar sobre isso, né? E requer muito tempo também, igual é toda uma educação, né? Uma reeducação sua que eu não tive com a minha família, mas que eu tive que aprender sozinha a tentar me reconfigurar de uma forma com que eu me desprendesse desses lugares, desses conceitos. E eu ainda estou me desprendendo, tipo, eu acho que ainda falta muito ainda pra mim. Sim, esse tipo de coisa, assim, que a gente... As pessoas que apoiam o trabalho das mulheres, fala isso aqui, muito lindo, incrível, isso aqui mais lá, mas por trás tá fazendo coisas piores, sabe? Isso me deixa com muita raiva e dá vontade de sair assim expondo todo mundo, né? Mas, né, ainda mesmo se eu for pensar nessa possibilidade, porque às vezes eu sou um pouco atrevida, de sair expondo todo mundo, ainda tem um negócio de me colocar em risco, né? Porque tem isso, né? Uma vez eu vi um negócio, uma tirinha de um humorista, me fugiu agora o nome, que era aquele negócio assim, um homem, quando namora, costuma falar muito sobre ter namoradas loucas, né? Isso, aquilo, outro. Mas aí eu fiquei me perguntando por que as mulheres não falam sobre os namorados loucos. E aí eu me toquei que se as mulheres falarem que tem namorados loucos, é porque elas vão morrer. Entendeu?
complicado. Porque é difícil esse tipo de coisa, viu? É complicado. É muito pesado, assim, a gente fica... E aí eu acho que essa união das mulheres é muito importante por causa disso, sabe? De saber o que está acontecendo na vida das outras e que nem tudo é flores, não, galera. E a gente tem que abrir os olhos para isso e se movimentar para mudar, porque o tanto de taxa que tem de feminicídio, galera, por dia, pelo amor de Deus, não dá, entendeu? Assim, eu não quero. Eu não quero ligar a televisão e ver que mais uma mulher morreu porque terminou no relacionamento com um cara. Entendeu? Não dá. Simplesmente não dá. Então, a gente tem que entender também que é difícil para quem passa por esse tipo de coisa, de chegar lá e denunciar mesmo, né? Abusos em gerais, porque psicológico, físico, emocional, de tudo. É muito difícil chegar e conseguir falar sobre isso para quem está naquela situação, mas eu acho que quanto mais a gente se abrir com relação a isso, de conversar sobre, eu acho que as mulheres elas vão ganhando esse tipo assim, sabe? A gente está aqui, quiser conversar, a gente está aqui, manda mensagem, sabe? A gente tenta dar um jeito da melhor forma possível que a gente conseguir. Falo muito das mulheres se apoiarem, mas os homens também deveriam estar nessa luta, sabe? É importante estar nessa luta com a gente. Muito importante. Porque não vai adiantar de nada você falar sobre esse tipo de coisa e fazer coisas erradas atrás. Então, eu acho que é importante conversar sobre, mas não só falar, a gente tem que agir. Então, tem muito homem que só fala esse tipo de coisa e eu não dá, entendeu? Vamos fazer uma coisa, porque, pelo amor de Deus, não quero, não chega de aumentos de casos e casos acontecendo aí ao redor do mundo. A gente é mais que isso, a gente é importante, a gente tem um valor, a gente é capaz, a gente é suficiente, a gente é potente pra caralho, entendeu? Então, a gente merece esse espaço aí. A gente merece. Acho que faz parte do processo, assim, tipo, às vezes você tem que dar uns passos à frente para depois voltar pro que é mais simples. Tipo assim, a gente saiu de um patamar de que o homem era X, a mulher, aliás, né, o homem era Y, a mulher era X, literalmente. E aí a gente passou por um patamar, tipo assim, de especificidade, as múltiplas identidades de gênero e tudo isso, toda essa enxurrada de informação que a gente está tendo, para depois a gente voltar pro simples de novo, sendo que, não, beleza, você é o que você quiser ser e respeito e acabou. Tipo assim, mas você precisa ter esse choque de realidade, tipo assim, precisa realmente mostrar que existem essas múltiplas faces, né, que o ser humano tem, para depois voltar pro mais simples de novo. Eu acho que faz parte faz parte do movimento da vida, né? Do expande e retrai, como maré, como coração, tudo. Você vai lá e dá uma voltadinha, vai. É movimento, né? Por isso que chama movimento, né? Essas lutas. Pois então. E isso, para mim, é um pouco complicado, porque tanto por conta da sociedade que a gente vive, quanto da nossa própria família, sabe? Que reprime às vezes a gente. Às vezes não é nem por mal. Às vezes é porque simplesmente eles aprenderam daquela forma e acham que aquela outra forma não é a certa. E tá tudo bem, a gente vai construindo, sabe? A gente vai conversando, a gente vai mostrando o outro lado e mostrando que existem outras possibilidades, tipo, não é necessário casar se você não quiser, não é necessário ter filhos se você não quiser. Tudo você tem que pensar em você, sabe? O masculino e o feminino são energias, na verdade, né?
a gente tem muita mania de ligar o gênero, mas todo mundo tem energia masculina, todo mundo tem energia feminina pra fazer tudo na vida. E às vezes a sociedade da gente é muito guiada pela energia do masculino, né? Foi deixando de lado a energia do feminino e foi dizendo, não é tão bom, não é tão legal, vamos aqui, vamos calcular, vamos dimensionar, vamos... E foi esquecendo essa fluidez de fazer, de sentir. E a dança tá muito ligada ao feminino, assim, na questão de estar no corpo, né? De sentir... Eu tô encarnada aqui nesse corpo. Se mover. É muito diferente de ficar só na cabeça, no pensar, no tentar, sei lá, racionalizar. Em vez de simplesmente sentir, sei lá. Ter controle. O masculino quer ter controle. Que não é uma competição, não tem um melhor do que o outro. Os dois são importantes. Se você também não dimensiona, não controla, não organiza, também as coisas não andam, não fluem. É o equilíbrio, né? É uma dança. Essa questão de reprimir o feminino tem um pouco assim presente, porque a minha família é conservadora e machista, sabe? Um pouco machista. Claro que a minha mãe já melhorou bastante, mas mesmo assim ainda sinto o machismo presente. E querendo ou não, isso vai tanto fragilizando a gente, quanto a gente vai se escondendo, sabe? A gente não vai se mostrando realmente quem a gente é. Porque a gente vai se mostrando e mostrando a nossa força. E eu sinto que viver numa sociedade assim vai reprimindo a gente, vai calando a nossa voz. Ainda bem que eu tô conseguindo, sabe, expandir a minha voz. Eu tô realmente conseguindo ser quem eu sou e não tá muito ligada pra essa coisa de, tipo, em casa ter vários homens e ter que fazer as coisas pra eles. E não é desse jeito, sabe? Cada um faz o seu. E eu sinto que quando eu era mais nova eu era mais reprimida. Esse meu lado feminino, porque eu tinha medo de, tipo, por ser mulher, ser mais frágil. E eu cresci com 2 homens em casa, né? Meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. E aí eu sentia um pouco disso. Mas ao mesmo tempo eu não sentia tanto, porque apesar da minha mãe ser machista, ela era muito empoderada. Aí tem uma contradição um pouco nisso. Mas foi bom ter crescido com a minha mãe, porque mostra a força dela, sabe? E eu acabei, tipo, absorvendo muito dessa força dela. E eu acho que até coloco isso um pouco no desenho. Um pouco não, boto bastante da minha personalidade, dessa força, sabe? E eu vejo o quanto eu tenho o meu potencial. Então, não se calem. Já tinha o Belchior ali perto e tinha o Dragão do Mar ali perto também. Eu fico meio assim com a localização, porque a localização não é uma localização que é privilegiada, né? É um lugar, um espaço que é de turismo e querendo ou não, dificilmente as pessoas da periferia iriam habitar aquele lugar. E aí vem o rolê da gente, né, de pegar e pensar em algo para fazer com que chame a atenção dessas pessoas da periferia também. E aí a gente pensou, cara, a gente vai querer incluir as pessoas da periferia, a gente precisa que esse lugar seja um lugar público. E que a gente precisa mostrar, né, para o governo do estado e para a Secretaria da Cultura que esse lugar é um lugar que merece sim ser construído,
que a gente tem um pensamento firme, que a gente tem, assim, a capacidade, né, de organizar e de fazer todas as coisas. Me reforçou muito as questões de que se você quer fazer as coisas, você vai lá e faz, sabe? E se você se sente só, tenta encontrar uma rede de pessoas ou tenta desenvolver uma rede de pessoas, porque com certeza tem alguém que está pensando ou maquinando alguma coisa parecida com o que tu pensa ou que pode te contribuir. No EFAL, o evento, como traz muitas meninas, ele acaba reforçando para mim que eu preciso desenvolver mais as redes com outras meninas para ter essa interação com elas. De extrema importância a gente estar lá, porque a gente conhece, a gente tem outras vivências que a gente nem imagina. Tem meninas de classes econômicas diferentes, tem meninas de estilos diferentes que fazem coisas completamente, sabe, que tu nem imaginava, mas elas estão ali e elas existem. E isso é fantástico. Eu não danço. Eu não danço. Se tem uma coisa que eu não faço é isso. Mas eu adoro filmar dança. E eu optei por escolher filmar dança porque eu preciso estar, e eu acho fantástico estar perto de pessoas que acreditam naquilo que fazem. Elas vibram aquilo e eu acho a coisa mais linda do mundo quando a pessoa tem um sonho e ela insiste nisso, saca? A gente precisa estar com pessoas que acreditam que os sonhos são possíveis, saca? Porque os sonhos são aquilo que nos mantém vivos. Aí, se deixar, a gente vai, ó. E, assim, eu acho que a gente tem que sonhar alto, eu acho. A gente tem muito medo, né, da queda e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que sonhar cada vez mais de possibilidades que possa ter no centro. De chegar assim e tal momento, Beyoncé aparecer lá, entendeu? E aí falar assim, olha, vou fazer um teste para bailarinos. Quero todos os bailarinos daqui. Vai todo mundo. Quero professor também. Vai todo mundo. Artista visual. Vai todo mundo. Cinema e tal. Se liga assim, eu acho que a gente tem capacidade, sim, de alcançar várias coisas, assim, de ganhar o mundo. Eu acho que a gente tem capacidade, a gente tem um trabalho foda de conseguir ganhar o mundo e olhar assim, olha, começou como encontro. Hoje é um centro formado por mulheres completamente diferentes, entendeu? Mulheres de cantos diferentes de Fortaleza. Se juntar no mapa, só Deus sabe a estrelinha que dá. Entendeu? Esse negócio aí de grau dos encontros. Tem mulher que mora no Porto das Dunas e outro no Bom Jardim. Se liga? Então, eu acho que essas conexões, esses contatos que a gente cria com outras pessoas, é incrível demais. Eu acho que a gente tem possibilidade de ganhar um mundo e fazer outras mulheres ganharem um mundo também. Todas as mulheres trabalhando juntos com a gente, homens apoiando, pelo amor de Deus, apoiem, parem com esses auê aí de vocês. Vamos apoiar essas manas que fazem uns corre todo dia para sustentar a família, a si mesma e tudo mais, né? É minha cor favorita, porque a gente tem muito esse negócio, né? Quando é menina, tem que usar muito rosa. Aí eu comecei a crescer e ficar do contra. Adolescente revoltada, eu sempre fui meio doida da cabeça e muito inventiva, assim, com as coisas. Aí eu olhava assim, eu não queria ser mais do mesmo, né? Mas aí foi meio que sem querer, mas querendo, de falar assim, nossa, rosa demais, rosa pra menina, azul pra menina. Aí eu fui lá e usei azul. E aí eu falei do tipo, eu gostei muito de azul, né?
É uma cor bonita, pra me dar uma paz, é a cor do céu também, assim, sabe? E aí eu fico... É como se o azul, pra mim, o azul não tivesse limite, sabe? Como se fosse o céu, assim, não tem limite pra onde eu posso ou quero chegar, de possibilidades, assim. Só vamos. Aí eu gosto muito de azul, se deixar. Desfilando e cantando rodeio o Brasil pra honrar o Nordeste. Ato de coragem é viver de arte, onde até viver é um teste. Já ganho meu dia se eu conseguir ampliar a mente dos moleques. Que o groove nos leve pra outro estado, sente a potência desse rap. Desfilando e cantando rodeio o Brasil por amor ao Nordeste. Ato de coragem é viver de arte, onde até viver é um teste. Ganho meu dia se eu conseguir ampliar a mente dos moleques. Que o groove nos leve pra outro estado, sente a potência dessa rap. Live together, live together, live together, live together, listen together, listen together. From Seattle to the world, yeah. Quando tu fala do centro, onde é o centro? Mesmo que eu não me lembro. Beira-Mar é longe pra mim. Eu posso dizer que uma parte do meu sonho já foi realizada a partir do momento que a gente ergueu o primeiro tijolo desse centro. Eu posso dizer que, nossa, quando a gente começou, não dá nem assim. Eu fico até meio emocionada de pensar sobre isso, sabe? Porque são todas pessoas envolvidas, são todas pessoas que querem isso, que estão aqui hoje, porque acreditaram nisso. Mas devo dizer que para o futuro, o que eu sonho, o que eu quero e o que eu espero que aconteça é que a gente consiga não só trazer pessoas de fora do Brasil para cá para conhecer o centro, como estar instaurando outros centros em outras cidades, em outros países. Que a gente possa transformar o mundo nisso que a gente acredita. E, nossa, assim, não dá para descrever como eu seria imensamente feliz se isso de fato acontecer comigo.